Vapa, galerinha! Bora lá aprender colocação pronominal? Cadê o like, galera? Vapa, aproveite, já se inscreva em nosso canal do YouTube. Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, nós temos lives bombásticas aqui em nosso canal. Filhão, aproveitando a oportunidade, se você ainda não faz parte da nossa comunidade Técnicas para Concursos, a nossa Semana do Concurseiro, né? Será agora no mês de março. Então, aproveite e já se inscreva aí, tá bom? No primeiro link da descrição. Top! Não perca a sua oportunidade para aprender mais e mais conteúdos altamente significativos. Bora lá para a aula, filhão. Em meu último vídeo aí eu disse para a galera que eu falaria alguma coisa sobre colocação pronominal, então vou dar uma aula legal para vocês. Bora lá? Bom, aqui a primeira coisa que eu queria dizer para a galera, né? Filhão, fique lendo isso aqui não, olhe para cá, tá? Pare de ler. Primeiro você vai prestar atenção em tudo que eu vou dizer para a galera aqui. Bom, essa questão de colocação pronominal, algumas bancas, né, em concursos públicos, elas falam colocação, né? Então, colocação e colocação pronominal é a mesma coisa se estiver escrito aí em seu edital. E o que seria esse negócio de colocação pronominal? É onde você vai colocar o pronome oblíquo, né? E o pronome, ele pode ficar em 3 lugares. Ou ele vai ficar antes do verbo, ou ele ficará após o verbo, ou ele ficará no meio do verbo, né? Aí, beleza. Então, aqui nós temos esse negócio de ênclise, próclise, mesóclise, né? E começa a falar sobre esses detalhes aí, o alunado fica desesperado. Ah, não sei o que é isso. Filhão, ênclise, próclise e mesóclise é este nome feio aí, tá? Que foi dado para este assunto de colocação pronominal. E é claro, né, filhão, se você observar bem os detalhes, ó, a expressão mesóclise é como se fosse mesó no meio. Ó, que legal. Então, mesóclise é quando o pronome ele fica no meio do verbo. Vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Tá. E às vezes algumas pessoas elas confundem próclise com ênclise, né? Aí eu fiz dei uma colinha para vocês aqui, é só vocês guardarem pré-pró, tá? Mas o que é isso pré-pró? Calma, né, filho? Deixa eu dar minha aula. Quando você era mais jovem, né, que utilizava muito essa expressão pré-primário, não é verdade? Então, pré é antes, então pró antes, só que legal. Só pegar essa expressão pré-pró para você não se esquecer mais, tá bom? É uma pequena dica aí. Então, pró, né? Pró antes. Próclise, o pronome estará antes do verbo, tá? Se próclise é o pronome antes do verbo, mesóclise, meio, o pronome estará no meio do verbo, logo ênclise é o pronome após o verbo. Legal? Tranquilinho. Então, não tem mais dificuldade em relação a isso. Por exemplo, vamos observar a expressão amo-te. Será que isso aqui está correto, né? Porque, na verdade, eu falo amo-te ou eu falo te amo, né? Então, na verdade, filhão, eu sei que todos nós falamos te amo, né? Mas dentro do padrão culto da língua, o correto deveria ser amo-te. Por quê? Porque este lugar do pronome, ele é após o verbo, que é a ênclise. O pronome, ele só vai ficar antes do verbo se houver alguma palavra atrativa. Então, por exemplo, se você disser para alguém te amo, não é que isso esteja errado, né? Isso está errado de acordo com o padrão da língua portuguesa, né? Mas vê lá, chego perto da minha namorada, você perto do seu namorado, da sua namorada, e você vai chegar perto dela ou dele e fazer amo-te. Ah, por favor, é te amo mesmo. Sapeca um te amo na cara que fica mais emocionante, né, filhão? Aqui nós estamos aprendendo a gramática para a gente não errar questões de concursos públicos. Então, por exemplo, se eu falo não te amo, agora é não te amo. Esse T, ele tem que estar antes do verbo, porque aqui houve uma palavra negativa que atrai o pronome, tá certo? Então, por exemplo,
A próclise, né, o pronome antes do verbo, vai acontecer quando houver uma palavra negativa atraindo este pronome, legal? Ah, é só palavra negativa? Eu não estou falando que essa é a palavra negativa, mas eu estou, na aula de hoje, estou dizendo para vocês que as palavras negativas, elas atraem o pronome oblíquo, no caso ti, beleza? Bom, agora a expressão amarei, né? Se eu for colocar um ti aqui, como que eu falaria? Te amarei, eu devo falar amarei-te ou devo falar amar-te-ei? Observe, aqui nós temos o pronome oblíquo ti. Eu não posso falar te amarei. Por quê? Porque não existe nada atraindo este pronome aqui, beleza? Ah, então amarei-te também não, filho. Amarei-te é horrível, né? Beleza, tudo bem. Se partindo desse princípio, parece que a expressão amarei-te está certa, mas não está. Por quê? Se o verbo estiver no futuro, tá bom? Aí tem que haver a mesóclise. A mesóclise, ela vai acontecer quando o verbo estiver no futuro. Então, seria o correto amar-te-ei, né? Que você vai pegar o verbo amar normalmente. Olha o amarei aqui, filhão. Olha lá o amarei. Amarei, tá vendo? Só que, já que está no futuro, você vai enfia o pronome no meio do verbo, isso que é uma mesóclise dentro da própria língua portuguesa. Top, top? Beleza. Já que você já entendeu este primeiro passo, bora lá para passar para a questão aí, uma questão muito bacana da VUNESP, tá bom? Analisando esta linha de pensamento que eu quero passar para toda a galera e quero mostrar algo muito interessante para vocês. Olha só que legal, filhão, que caiu na banca VUNESP aqui, ó. No segundo quadrinho que eu não li, observe se o emprego correto do pronome quanto à sua colocação na frase, ponto. Assinale a alternativa que nomeia essa espécie de colocação e por que ela é obrigatória nesse contexto. Bacana. As bancas são assim mesmo, tá, filhão? Elas colocam umas palavras assim, né, para tentar confundir o candidato. Na verdade, a banca só está perguntando para você qual é a expressão abaixo que nós ainda vamos ler, tá, criatura? Tá bom? Que esteja correta em relação à colocação pronominal. Ah, então mostra para nós o quadrinho. Eu não vou mostrar quadrinho para ninguém. Eu até mostro, mas lá no final, porque esta questão aqui, ó, eu já estou arrepiando, eu acertaria até mesmo sem ler o quadrinho. Olha aqui, por favor. Olha que interessante, filhão. A gente tem que procurar realmente, filhão, utilizar todos os recursos que nós temos, né? É óbvio que colocação pronominal é um assunto mais amplo, é claro que eu estou te dando um dos elementos, um dos tópicos, né? Que com certeza já vai ajudar bastante a galera lá. Bom, então aqui está escrito assim, ó, letra A. Então a banca está perguntando qual que está a alternativa que seja correta. Próclise, pelo uso da palavra negativa. Opa, espera aí. Pré-pró antes, tá? Então, o pronome estará antes do verbo quando houver uma palavra negativa puxando. Então, é possível que seja a letra A, tá? Vamos na letra B de bola. Mesóclise. Mesóclise é o quê, filhão? Meio, quando estiver no futuro. Pela utilização do imperativo. Imperativo não, filhão. É futuro, não tem conversa. Eu não vou marcar a letra B de bola. Olha só, eu estou conseguindo analisar a questão até mesmo sem ler a expressão, o texto que a banca colocou em evidência. Vamos para a letra C de casa. Próclise, pró antes, tá? Próclise pela utilização do gerúndio. Não, gerúndio, verbos terminados em NDO, eles não puxam o pronome. Ah, como que eu vou saber? Vai estudar, já falei com você. Não me irrite, não me faça pergunta agora não. O gerúndio, tá? Ele só puxa o pronome quando tiver uma preposição, que é uma regra, né, filhão? A gente tem que realmente, quando for estudar para um concurso público aí, eu fico nervoso, né? É meu jeito, tá? Na verdade, eu fico nervoso só assim pela minha expressão mesmo, mas aqui dentro do coração eu estou te amando, top, filhão. Então, o gerúndio, ele só é atrativo, né, de pronome oblíquo, no caso próclise, quando houver uma preposição. Exemplo,
em se tratando disso ou daquilo, ó, em se tratando e não em tratando-se, mas não por causa do gerúndio, mas, na verdade, sim, por causa do gerúndio, mas por causa da preposição em, que é uma regrinha de colocação pronominal aí, legal? Então, eu já sei que não é a letra C de casa, mesmo sem ler a tirinha. D de dado, ênclise, opa, ênclise é após, tá? Pelo uso de expressão negativa. Não, filhão, a expressão negativa, a palavra negativa, ela puxa pré-pró, então tem que ser próclise, como está na letra A de amor, não é a letra D de dado. Letra E de escola, aqui está escrito mesóclise, opa, mesóclise é meio, vamos lá? Pela presença de perífrase. O que é perífrase? Ah, eu não aguento não. Ô, filhão, é complicado demais. Para com esse negócio de perífrase, paráfrase, não sei mais das contas, Cordilheira dos Andes, para com isso. Sabe por quê, filhão? Na verdade, o que acontece? As bancas, elas utilizam algumas palavras dentro da própria língua portuguesa, né? Dentro do contexto, para confundir a cabeça do candidato. Não é verdade. É literalmente realidade isso. Mesóclise está relacionado com o futuro. Mesóclise é pronome no meio do verbo, você enfia no meio do verbo. Só que está relacionado com o futuro, tá? Não é perífrase. Prometo que em breve eu vou dar uma aula sobre perífrase para vocês. Então eu já sei, filhão, que a correta é vá para a letra A de amor, até mesmo sem ler a tirinha, porque todas estas informações aqui eu posso comprová-las dentro do próprio conhecimento. Professor, você poderia mostrar para a gente a tirinha? Vou mostrar. Vou mostrar para vocês a tirinha, tá bom? Eu coloquei aqui esta questão, eu separei e vou deixar para a galera aqui, tá bom? Por que isso aqui vai ser uma próclise, né? No segundo quadrinho, está assim, ó, mastigando, não sei das quantas, continue olhando diretamente, não se afaste. Opa! Então, espera aí, se eu tenho uma expressão, deixa eu ver se aqui está certo, certinho. Aqui, ó, não se, lá, o C, né? O C vai ser o pronome oblíquo, né? E não é, o correto não afaste-se, não, é não se afaste. Por quê? Porque esta palavra negativa, ela puxou o pronome, e isso é próclise dentro da língua portuguesa. Top, top, galerinha! Gostou da aula? Agora já deu like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.